O programa Retrato Cultural está no ar. Começamos o programa de hoje com um mergulho no mundo e na história da propaganda brasileira. No segundo bloco, o professor Beto Carratore fala das mudanças que a propaganda sofreu ao longo dos anos e, falando da situação atual, o publicitário Ademir Fato Júnior. Dando um paralelo entre a propaganda e a sociedade, a filósofa Rosana Maria Figueiredo. E no último bloco, você confere o sarau cultural que aconteceu na Livraria Estação Cultura. Confere também nossa agenda cultural. Todos os dias, marcas de produtos desfilam nas telas da sua televisão e do seu computador. Você assiste, escolhe e decide quais irão fazer parte do seu dia a dia. A propaganda brasileira é considerada uma das melhores do mundo, ao lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Você vai assistir agora comerciais premiados que fazem parte da memória da propaganda brasileira e da sua também, nós temos certeza. Chama aqui para beber para conversar. Campari tem qualidade internacional, é sofisticado. E tem uma cor maravilhosa. Ai. Com licença. Garçom, troca por relógio. Mas afinal, quem é você? Eu sou você amanhã. Quantos copos? 1, 2, 3, 4. Redondo, redondo, redondo. Escaldece muito mais. Redondo, redondo. Então peguei pra pedir que quer mais complicado, quer mais complicado, quer mais complicado. Então abre uma Coca-Cola bem gelada e comece a sorrir. Ah, sorriu, eu vi. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das 1001 utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E, além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. Se discute alguma coisa. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer: este é meu pai. A Seagram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Seagram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Seagram. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso,
Cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo. O jornal que mais se compra e o que nunca se vende. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Rayovac Alcalina. A alcalina de longa vida. Nova linha Aplauso Filco. Isso não é um som, é um tapa na orelha. Nos primórdios da propaganda brasileira, tínhamos apenas os anúncios afixados em locais públicos. E o primeiro anúncio surge em 1808, com o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. É nesse formato que a propaganda vende, compra ou aluga, casas, carruagens, escravos. Outros jornais surgem e o comércio se alarga, as livrarias e os cafés se proliferam e surgem os pasquins. Os anúncios dessa época descrevem uma sociedade que procurava imitar os padrões de comportamento importado da Europa. Já escreveram que a propaganda é a poesia do comércio. Porém, com o regime de escravidão tornava-se tragédia, pois os anúncios os expunham como mercadoria. A partir da metade do século XIX, a propaganda brasileira adquire o estilo Belle Époque sob forte influência francesa do Art Nouveau. No início do século XX, aparecem as revistas Arara, Cri-Cri, Vida Paulista, O Cruzeiro, dando nova dimensão à propaganda, e a sociedade começava a urbanizar-se, adquirindo hábitos de consumo copiados de fora. Tudo era anunciado, de goma para tecidos, espetáculos teatrais a cosméticos. Em 1913, surge a nossa primeira agência, a Paulista Castal de Benetton, que se transforma em A Eclética. Os anos 20 são chamados de anos alegres. As grandes empresas se firmam como clientes. Novas marcas se acrescentam em ritmo acelerado em nosso já expressivo panorama publicitário. A propaganda vai, cada vez mais, tornar-se um negócio, pois existe a necessidade de comunicar-se com os novos contingentes de consumidores. E o desenvolvimento do comércio e da indústria força a profissionalização dos meios e das técnicas de comunicação. A falta de tradição publicitária traz a curiosidade de peças feitas a partir da intuição, da maneira do brasileiro de reagir e se comportar. Há o caráter brejeiro, alegre, ligeiro e descompromissado, que pode igualmente ser encontrado na mesma época na música popular, no rádio e no teatro. Fazem bem ao fígado de todos nós. Na sua casa tem barata, não vou lá, na sua casa tem mosquito. O dentifrício do Dr. Pierre era exemplo dos novos hábitos de higiene que a propaganda ajudou a introduzir, embora apenas atingisse as elites da época. Num período onde a saúde era precária, anúncios de tônicos reconstituintes. Em 1922, a Semana de Arte Moderna aparece como símbolo visual e ideológico na entrada do país nas questões essenciais do nosso século. Em 1945, o fim da guerra encontrou o país em boa situação econômica. A indústria atraiu milhares de pessoas para as cidades, vistos como os novos consumidores para quem a propaganda mostrava as maravilhas insuspeitadas das novas tecnologias dos novos produtos. A indústria Ramenzoni fabricava milhares de chapéus por dia. A
partir da década de 50, com o advento da televisão, os comerciais eram demonstrações do produto, carinhosamente alisados, enquanto as anunciadoras declaravam suas virtudes. A propaganda brasileira apoia-se nos preceitos de marketing e técnicas profissionais copiadas dos americanos. É a fase da propaganda moderna no Brasil. O brasileiro urbano buscava autoafirmação no mundo moderno, industrial e cosmopolita. A indústria do cigarro associava o ato de fumar a conceitos de bom gosto. Nos anos 60, com a Guerra Fria e os avanços da tecnologia da comunicação, o Brasil sonhava alto. Tudo era grande. O Maracanã, maior do mundo, e o Fusca entrou na brincadeira, ironizando o próprio tamanho. Vieram os anos de chumbo, e o Brasil sofre o golpe militar, e através dos atos institucionais são retirados direitos fundamentais de liberdade dos cidadãos. Este golpe, patrocinado pelo FMI, traz um crescimento que, anos depois, provoca uma inflação que passa a ser incontrolável. Surge a classe média, formada por profissionais liberais, e com o chamado milagre brasileiro, o poder de consumo de milhões de famílias impulsionou as novas indústrias. Os itens de conforto doméstico, como geladeiras, aspiradores de pó e televisores, ficaram ao alcance desta nova classe emergente. Em 1969, surge o primeiro anúncio de adoçante do país. Era o começo da neurose do excesso de peso. A televisão dominava como veículo de entretenimento de massa e influenciava o comportamento das pessoas através de novelas imensamente populares, como Bem Amado, Gabriela, Dancing Days, assistido por milhões de brasileiros. O Brasil viveu um crescimento que depois se mostrou perigoso, pois gerou um monstruoso endividamento que até hoje nos engessa a economia. As grandes empresas multinacionais como a Bayer fizeram muitos anúncios nessa década. A lâmina Gillette anunciava a platina e o Stop faziam os jovens ficarem uniformizados. O anúncio da lotérica é característico desta época em que o jogo tornou-se oficial e transformou-se na coqueluche de milhões de brasileiros. Os televisores Philco tentavam o impossível, provar que eram diferentes dos outros. O governo militar utilizou-se da comunicação social. Através das agências publicitárias, eram preparadas campanhas que tentavam melhorar a imagem do governo. As fotografias dos anúncios tornam-se de alta qualidade, e entre tantos anúncios bonitos, temos o do chiclete Adams, que procurava facilitar a aceitação do troco com chicletes numa época em que as moedas eram raras. Nos anos 70, entretanto, deu-se também o boom das telecomunicações e da comunicação, profissionalizando o mercado criativo, mas amador. As rádios FMs conquistaram um público impressionante. Via Embratel, a TV em cores muda mais uma vez a propaganda. Na mídia impressa, o offset e a rotogravura abrem caminho para o padrão de qualidade na propaganda. Até o final dos anos 80, a propaganda brasileira passa por várias transformações. As duplas de criação que surgiram nos anos 70 passaram a trabalhar em equipe, numa espécie de agência sem paredes, que integrou a mídia, planejamento e a criação. O fim das grandes campanhas institucionais e governamentais e a retratação do mercado definiram o perfil da nova agência de propaganda, a Full Service. Nesta década, o Brasil começa a marcar presença nos festivais publicitários internacionais. A propaganda se autorregulamenta, com base na ética e no respeito ao consumidor, mais exigente e crítico. A partir do final dos anos 80, a propaganda é bombardeada por todos os lados e divide sua importância com o merchandising, a promoção e a assessoria de comunicação. Por outro lado, as agências se firmam no mercado, agências gráficas e de mídia. A internet conquista seu espaço. As TVs por assinatura tiram o telespectador dos canais abertos. Com a computação gráfica e efeitos especiais, substituem a falta de ideias. É o fim? Não, apenas o começo de uma nova etapa. 5 séculos de propaganda são 5 séculos de Brasil. Um registro de nossos produtos, hábitos e comportamento. Um registro da moda, da política, da economia. 5 séculos de histórias e sonhos, refletidos em panfletos, cartazes, jingles, anúncios e comerciais. 5 séculos de ideias, bordões e personagens que invadem o cotidiano e que contam ao seu modo a vida e a história do povo brasileiro. Nossa história começa aqui, no Quarteirão 400 da Rua 4 de Abril. Mas a Rua 4 de Abril não tinha este nome. Esta rua se chamava até 1938 de Benjamin Mota. O nome 4 de Abril é em comemoração à data da instalação do município e da constituição da primeira Câmara Municipal, 4 de abril de 1929. Os anos se passaram
e hoje ela se destaca pelo forte comércio de rua no coração da cidade. Conheça agora as suas lojas. Companhia do Terno. Francis Modas. Farmaflora. Carducci Enxovais. Hélios Restaurante. Laranja Café. Lina Presentes. Livraria Canto das Letras. Lídia Modas. Moda Maior. Parque Aquático. Via Bela. Os melhores presentes estão aqui. Maci Joalheiros apresenta a beleza e a sofisticação das joias, o design e a precisão dos relógios. Linha Montblanc e cristais Swarovski, tudo com garantia e em até 5 vezes sem juros. Maci Joalheiros. Nas lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É o maravilhoso mundo digital Fuji. Corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital, leve pra Fuji e pegue sua foto. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento, com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Braz, 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. Se você é uma pessoa de bom gosto, que gosta de andar sempre bem elegante e na moda, não deixe de conferir o que a Mirella Joias tem para lhe oferecer. Além de uma sofisticada linha de joias, na Mirella Joias você também encontra as mais variadas marcas de relógios com exclusividades nas linhas Swatch, Nike, e Altonos. A Mirella Joias é a única representante oficial das pulseiras montáveis Nomination em Marília e região. Venha nos visitar. A Mirella Joias fica no Shopping Aquários, loja 122. Telefones 424-8305 e 3402-9622. Aquamax Piscinas.
atendimento a condomínios, clubes, escolas, clínicas de fisioterapia e academias, residências urbanas e rurais. E a Aquamax também oferece produtos para perfuração e exploração de poços tubulares e projetos de saneamento e irrigação. Não quebre mais a cabeça com o tratamento da sua água. Solicite a nossa visita e invista no que há de mais importante, a sua saúde. Aquamax Piscinas, 423-1830 e Rua Santos Dumont, 254, bairro Palmital. A propaganda sofreu várias mudanças ao longo dos tempos. E o professor Beto Carratore vai nos explicar um pouquinho. Professor, quais foram essas principais mudanças? Bem, ao longo das últimas décadas, digamos assim, a propaganda, ela vem sofrendo transições, reformulações. Podemos pontuar aí a década de 50, mais ou menos por volta da década de 50, que a propaganda começou a ser ensinada, as técnicas publicitárias começaram a ser tratadas em academia, em escolas, e nesse momento se praticava uma publicidade mais poética, uma publicidade, inclusive os próprios escritores eram redatores publicitários, não existia essa figura do formado em publicidade, do profissional da área, então era muito mais, vamos dizer assim, uma coisa mais de diversão, de fazer um bico, um texto criativo, solto. Então a publicidade, os primórdios aí da área, vem desse momento. A partir da década de 60, mais ou menos nos anos 60, com algumas técnicas copiadas dos norte-americanos, a atividade começou a tomar uma forma um pouco mais, digamos assim, mais técnica. Alguns pontos a serem trabalhados como planejamento, algumas questões como a proposição única, vender um benefício do produto, trabalhar a imagem do anunciante e coisas desse tipo, começaram a ser praticadas aqui no Brasil. Depois disso, nos anos 70, onde nós pudemos acompanhar aí alguns outros aspectos marcantes na área da publicidade, como, por exemplo, a pesquisa, o desenvolvimento do planejamento já com o instrumental da pesquisa, do apoio das técnicas projetivas, da psicologia, técnicas de análise de comportamento do consumidor, enfim. Foram algumas mudanças, até nós chegarmos nos anos 80 e 90 com técnicas de posicionamento e a publicidade foi ficando mais conceitual e ela vem sofrendo reformulações e transições até hoje. E hoje o que difere a publicidade? Eu acredito que o aspecto mais marcante, mais como divisor das águas de uma publicidade, digamos assim, mais antiquada e uma publicidade atual, é que hoje a publicidade ela não está sendo vista apenas como um instrumento, uma ferramenta do marketing. A publicidade hoje ela ganhou vamos dizer assim, um status de comunicação integrada de marketing. Comunicação integrada significa um alinhamento conceitual de todas as ideias, de todas as associações com a imagem da empresa, do produto, do serviço. Então, tudo que a empresa comunica, seja através da sacola, seja através da fachada, do luminoso, do letreiro, seja na sua embalagem, na sua publicidade na televisão, no rádio, no outdoor, no ponto de venda, tudo tem que comunicar, tem que estar em benefício da marca. Essa é a grande proposta. Esse é o novo momento que a publicidade está se encaixando. Beto, qual é a diferença entre publicidade, propaganda e marketing? Bom, a publicidade, ela é comunicação. Essencialmente, ela tem a natureza comunicacional. Publicidade, ela visa mexer com sentimentos, com sensações, ela visa promover uma aceitação, uma atitude benéfica aos interesses do anunciante. Ela visa uma predisposição do espírito do consumidor para adquirir, para participar, para solicitar, para se informar, para qualquer tipo de ação em relação a um produto ou serviço. O marketing compreende, por sua vez,
atividades mais complexas, mais abrangentes. O marketing é responsável desde projeto, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa, acompanhamento, monitoramento da concorrência, métodos de distribuição, processos de empacotamento, logística, determinadas operações que são mais amplas, inclusive a atividade de comunicar a publicidade. Então, o marketing seria um projeto, vamos dizer assim. O marketing envolve um planejamento mais amplo de ações, das quais a publicidade se enquadra. Na sua opinião, hoje, uma campanha que esteja sendo um sucesso na TV? São muitas. Uma recente peça que está realmente produzindo bons resultados mercadológicos e com um apelo conceitual muito forte, eu diria que é a campanha da Nova Skin, a cerveja Nova Skin, que proclamou uma nova fase, uma revolução, e a campanha veio com esse conceito de ganhar o coração e a mente primeiro do ponto de venda. E conseguiram. Os estabelecimentos que antes rejeitavam a Nova Skin passaram a ser aliados. Agora, vamos dizer, é orgulho ter a bandeira da Nova Skin, ter as mesas da Nova Skin. Então, eles conseguiram, por meio de uma revolução que começou, que teve início com a publicidade. E uma campanha marcante. Eles eu digo, o pessoal da Fischer Comunicação Total, que fez a campanha, desenvolveu essa campanha, eles investiram pesado nisso daí junto com o anunciante. Eles colocaram mais de 1.500 pessoas só na parte, na gravação. Isso era só a parte, o casting, todos os atores, os participantes do comercial, eram mais de 1.500. Mais de 500 pessoas na produção, na parte técnica. Uma equipe muito grande, um comercial muito bem construído, muito bem elaborado, um conceito muito forte, principalmente, essa coisa da revolução, da mudança, da chegada, e algumas coisas interessantes. É uma das primeiras campanhas que vamos dizer assim, o protagonista não é um ator, os atores, as pessoas famosas, eles eram, no anúncio, simples consumidores. Enfim, houve toda uma inversão aí de ideias, um propósito muito, muito rico e bem executado, principalmente. Beto, como professor, deixa uma dica para quem está querendo entrar nessa área que é tão sedutora da publicidade e propaganda. Olha, a dica é bem simples. Não imaginar que só a intuição, que esse mundo vive de estalos, de ideias, de genialidade. Existe sim o dom, existe o talento, mas o preparo, o estudo, a leitura, a dedicação, a curiosidade, talvez seja mais importante para que a pessoa desenvolva essa habilidade de perceber, de sentir as boas ideias, as grandes sacadas, como a gente diz. Então, eu acredito que a informação, seja ela na academia, numa faculdade, seja ela no dia a dia, na vida, no que se faz de rotineiro, nas leituras, eu acho que buscar informações e sempre ter apetite para essas informações é o grande caminho para alguém que queira adentrar e se dar bem nessa área. O Ademir é publicitário e já trabalha na área há mais de 13 anos. Ademir, como é construída a propaganda? Helene, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome de do negócio da propaganda, de todas as agências de publicidade. E a propaganda ela é composta por várias etapas, seja ela tem o início a partir de um breve atendimento, onde a gente vai até o cliente, faz um levantamento da necessidade daquele determinado cliente, aquele determinado segmento, e traz colhe todas as informações, né? E traz para dentro da agência, onde é feito um trabalho de levantamento, um trabalho de estudo, pesquisa, e posteriormente a finalização de um planejamento, um alinhamento estratégico, onde é posteriormente também apresentado ao cliente na visão da agência, qual o caminho que ele deve seguir, né, para obter um resultado que ele espera dentro daquele determinado investimento dele, né? Como é dividido uma agência?
A agência, ela é composta por vários departamentos também, que envolve desde de um atendimento, a criação, né, o departamento de criação, o departamento de planejamento, RTV, que é onde é feito todos os comerciais para TV, para rádio, né? E, enfim, tem até a questão burocrática, né? Que é onde também o que move uma empresa, né? Para deixar a coisa andar, né? Fluir. Mas o coração de uma agência, eu posso até adiantar, ela se encontra no planejamento, que é onde é feito todo o levantamento de um determinado cliente e é apresentado para ele esse planejamento. Então, a agência ela é composta por esses departamentos, entre outros aí que a gente, né, faz parte da agência, mas o que me vem à cabeça agora são esses departamentos da agência. Júnior, o que uma propaganda, uma campanha precisa para ser um sucesso? Muita criatividade, muita seriedade, muito profissionalismo, uma vez que o que está em jogo ali é a esperança daquele cliente dele obter um resultado positivo, né, naquele investimento que ele está realizando e está entregando nas mãos da agência para que aconteça o retorno que ele espera. E trabalhar de forma profissional, né, de forma que o consumidor ou o cliente direcionado, a propaganda chegue até ele, né, e que ele venha até o nosso cliente e consuma, né, que é onde o nosso cliente ele busca obtendo o resultado em cima daquele investimento dele. O SEMP, no nosso meio, ele é conhecido como Conselho Executivo das Normas Padrão. Ele surgiu, né, em prol digamos que fortalecer o meio, né, acabar de repente com aquelas, fazer o que vinha, enfim, a prostituição, né, que existe no meio. O SEMP hoje ele rege as normas padrão, né, de qualidade da propaganda, da publicidade, após a Lei 4.680, que também vetou trabalhos e empresas que pulam, né, enfim, prostituem o mercado. Então ele está aí para isso, para regularizar o nosso meio, para valorizar o nosso meio, e quem ganha com isso são os nossos clientes, que acabam investindo com uma agência, com uma empresa, contando com uma empresa, com uma agência de qualidade, e com isso ele obtém o retorno que ele espera, né, pelo investimento dele. Bom, em Marília nós temos várias agências de publicidade, né? Algumas até premiadas. Existe já essa consciência dos empresários? Olha, Eliane, isso ainda está assim, houve uma melhora muito grande na visão dos empresários da cidade. E isso é bacana, porque a gente vem hoje percebendo que eles estão olhando e estão passando a contar com agências locais, e não mais da capital, não mais de outra região, né, do estado, enfim. Marília hoje, sim, ela possui grandes agências, até premiadas, e que tem que executa trabalhos como uma agência da capital, ou se não melhores até pelo fato delas estarem aqui, da gente se encontrar, estar instalado na cidade, conhecer a realidade da nossa cidade, enfim. Isso tem, sim, houve uma melhora nos últimos anos com relação aos empresários, às empresas que estão buscando agências de propaganda e marketing na cidade e não mais tanto na capital ou em outra cidade da região do estado. Certo. Obrigada, Júnior. Obrigado. Nossa história começa aqui, no Quarteirão 400 da Rua 4 de Abril. Mas a Rua 4 de Abril não tinha este nome. Esta rua se chamava até 1938 de Benjamin Mota. O nome 4 de Abril é em comemoração à data da instalação do município e da constituição da primeira Câmara Municipal, 4 de abril de 1929. Os anos se passaram
e hoje ela se destaca pelo forte comércio de rua no coração da cidade. Conheça agora as suas lojas. Companhia do Terno. Francis Modas. Farmaflora. Cardoso Enxovais. Hélios Restaurante. Laranja Café. Lina Presentes. Livraria Canto das Letras. Lídia Modas. Moda Maior. Parque Aquático. Via Bela. Nas lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É um maravilhoso mundo digital Fuji. Corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital, leve pra Fuji e pegue sua foto. Os melhores presentes estão aqui. Maci Joalheiros apresenta a beleza e a sofisticação das joias, o design e a precisão dos relógios. Linha Montblanc e cristais Swarovski, tudo com garantia e em até 5 vezes sem juros. Maci Joalheiros. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento, com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Brás, 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. Se você é uma pessoa de bom gosto, que gosta de andar sempre bem elegante e na moda, não deixe de conferir o que a Mirella Joias tem para lhe oferecer. Além de uma sofisticada linha de joias, na Mirella Joias você também encontra as mais variadas marcas de relógios com exclusividades nas linhas Swatch, Nike, e Altanos. Ah, a Mirella Joias é a única representante oficial das pulseiras montáveis Nomination em Marília e região. Venha nos visitar. A Mirella Joias fica no Shopping Aquários, loja 122. Telefones 424-8305 e 3402-9622. Aquamax Piscina.
Atendimento a condomínios, clubes, escolas, clínicas de fisioterapia e academias, residências urbanas e rurais. E a Aquamax também oferece produtos para perfuração e exploração de poços tubulares e projetos de saneamento e irrigação. Não quebre mais a cabeça com o tratamento da sua água. Solicite a nossa visita e invista no que há de mais importante, a sua saúde. Aquamax Piscinas, 423-1830 e Rua Santos Dumont, 254, bairro Palmital. Para a gente pensar em a diferença entre publicidade e propaganda, a primeira coisa que a gente deve se lembrar é que tanto publicidade quanto propaganda derivam de duas palavras, né? No caso da publicidade, deriva de público. No caso da propaganda, de propagar, né? Então, se a gente for pensar o que significa publicidade, significa exatamente tornar público. O que é tornar público? É tornar visível, dar visibilidade àquilo que se quer, né? Isso é importante. Aquilo que se quer já remete que publicidade está ligada à noção de intencionalidade, né? Você dá visibilidade àquilo que você tem intenção de dar. Portanto, ela tem um comprometimento ético-político. Já no caso da propaganda, não é? Você só vai propagar aquilo que anteriormente já foi público, né? Então, você só vai propagar aquilo que anteriormente já está no âmbito da publicidade, da visibilidade. Então, você vai focar e difundir, né? Essa é a diferença, assim, mais crua. Bom, o que se destaca na propaganda que nos é apresentada hoje e historicamente nos é apresentada é justamente o caráter mercadológico, né? Ou seja, é difundir algo, mas buscando um retorno, né? Ou um retorno mercantil, lucro, ou um retorno no sentido de ideias. Você pode difundir, no caso do governo, né? Ou de ações governamentais, ou de ações políticas mais amplas, você pode difundir uma ideia para que você tenha um retorno que você já especificou anteriormente. Por exemplo, se a gente pensar em planejamento familiar, né? Então, você difunde a ideia do planejamento, você faz uma propaganda massiva e, posteriormente, você faz o quê? Você deveria estar recebendo o retorno disso, não é? Da propaganda, ou seja, um planejamento familiar. Agora, no âmbito mercadológico, é importante ressaltar qual é o retorno da propaganda? O lucro, não é? O produto sendo absorvido, sendo consumido, né? Pela população, pelo segmento que você quer atingir. Então, quando se diz assim, a propaganda é a alma do negócio, de fato, se ela não é alma, ela é quase alma, né? Porque ela tem o quê? Ela tem a função de estabelecer, de comunicar o produto, mais do que estabelecer. Ela comunica o produto. A partir daí, você pode pensar em todas as ações mercantis e tal. Sim, também faz. Porque você pode propagar aquilo que... A propaganda pode ser puramente uma ação mercantil, mas você pode propagar aí uma ideia que tenha vínculo com a responsabilidade social, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, nós apoiamos essa iniciativa, a iniciativa de doação de sangue, por exemplo. Você está propagando a necessidade de que se doe sangue, por quê? Porque você tem uma intenção que as pessoas façam isso e, ao fazer isso, você está resolvendo um problema, que é a falta de sangue no hemocentro. Então, isso é importante também. Propagar é comunicar, né? Agora, você pode dar uma dimensão a essa comunicação no sentido mercantil, ou seja, vender ou não, né? Então, a propaganda, pelo menos, dá para a gente pensar em dois âmbitos, talvez tenha mais, mas nesses dois âmbitos principalmente.
Sim, a propaganda, ela é usada tanto no sentido mercantil, quanto no sentido político, no sentido social responsável e tal. Quando ela está no campo político, ela está difundindo a ideia política vigente, né? Ou seja, ela está tentando convencer, através do discurso, um segmento, ou todos os segmentos de uma sociedade, né? Se a gente pensa no período nazista, por exemplo, foi um período de grande difusão da propaganda do próprio nazismo. Para quê? Para obter a adesão da população, né? Então, o governo faz uso da propaganda para se beneficiar justamente, né, da adesão da comunicação. Então, há um estudo, inclusive anterior, né, que precede a propaganda, que é o estudo de comunicação. O que eu devo comunicar, como eu devo comunicar, tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte do processo retórico de construção de uma propaganda, né? Ou seja, de buscar o convencimento. Então, no caso dos militares, aquelas chamadinhas, né? Os jingles, que inclusive o futebol nos anos, a vitória, não é? da seleção brasileira nos anos 70, não é? Ela foi usada também como uma forma de mostrar, num período, não é, fechado do país, de mostrar que nós tínhamos algumas vitórias, que o governo estava fazendo alguma coisa, não é? Então, de ganhar a população, a adesão da população, nesse sentido, no sentido de que ela assumisse aquilo que era vigente naquele momento, né? Sem restrições. Como todos somos ligados, né, no futebol, o futebol era a melhor arma de propaganda em 70, ou nos anos iniciais dos anos 70, que são considerados aí anos de chumbo, né? Então, aí nós voltamos à questão inicial que falávamos, entre publicidade e propaganda, né? A propaganda, na verdade, ela é menos intencional do que a publicidade. De fato, é a publicidade que cria hábitos. É aquilo que você dá visibilidade que vai ser assumido no seu discurso, na sua fala, na sua escuta, né? Então, o que é que forma o nosso universo simbólico, né? O que é o universo simbólico? O nosso discurso, que é isso que nos difere dos animais, inclusive, né? Qual é a nossa diferença fundamental entre nós e os animais? A diferença fundamental entre nós e os animais é justamente a diferença do universo simbólico, da fala, da linguagem, né? Isso nos difere definitivamente dos animais. Nós temos uma linguagem, um universo simbólico construído que o animal não tem, né? Não tão desenvolvido. Há níveis de linguagem, mas eles não têm esse código linguístico estruturado como nós temos. E como é que isso se manifesta? Se manifesta na fala, né? Agora, como é que isso se cria? Isso é uma convenção. Nós aprendemos, não é natural que a gente fale. A gente nasce não falando, mas nós somos estimulados a falar, né? A começar pela família. Então, quanto menor é a interação neste processo de construção do discurso entre o tempo de fala e o tempo de escuta, e na televisão e na propaganda, não há, estou dizendo a televisão porque é o grande universo, a mídia, no sentido mais amplo, é o grande universo da publicidade e da propaganda, né? Você tem o tempo de fala, mas não tem o tempo de... Você tem, desculpe, ao contrário, o tempo de escuta, mas não tem o tempo de fala, né? Ele é passivo. Então, como é que ele vai desenvolver os turnos no discurso? Entre a fala e a escuta, a recuperação da fala na escuta e a elaboração de novo de uma fala que incorpore tudo isso e ainda produz uma outra coisa. Você não tem. Então, por quê? Se você expõe, né, como normalmente se vê, é quase uma regra, não é? Os filhos de televisão, os filhos da mídia, que somos nós, não é? Isso é uma questão contemporânea. Nós somos passivos, né? Nós somos escuta, mas não somos elaboração de fala. É a diferença.
né, entre isso. E isso é proposto, isso ocorre onde? Não é a propaganda já é difusão, mas existe o seu ponto anterior, que é a publicidade. Então, o que vai ser visível e quem é que vai estar atrás disso, ou quem vai estar do outro lado na interação passiva, né? Então, é preocupante? É preocupante, né? Por quê? Porque você está, de fato, apenas suscitando a percepção, no caso da publicidade e da propaganda, o consumo, né? Mas você não está suscitando a elaboração simbólica, né? Ou seja, o processo crítico de saber a diferença entre o eu e o outro, que a televisão é ficção, por mais que ela se apresente de maneira realista, né? Ela pode se apresentar, você pode ver um assassinato na televisão, mas aquilo ainda é uma elaboração simbólica, é imagem, não é o fato consumado da participação viva, né? Essa é a diferença. Então, qual é a maior perda da gente? Né? Nós não sermos alfabetizados na imagem, né? Nós temos a imagem diante de nós, mas nós nos alfabetizamos não na imagem, na escrita, né? No código verbal, não no código da imagem. Pois é, eu acho que o importante é perceber que identidade... eu acho que o que é importante a gente observar, né, o que sobra de uma fala, né, de uma situação como essa, a gente pensar em o que é publicidade, o que é propaganda, é que tipo de identidade de sujeito nós estamos construindo com a publicidade e com a propaganda, né? Essa identidade é uma identidade que está mais para a sensação do que para a elaboração lógica, né? Para a elaboração formal. Só que nós estamos num mundo em que é pura elaboração formal. Nós não temos... A nossa verdade nua e crua é elaboração simbólica. E se nós apenas promovermos a filosofia da sensação, nós vamos ter uma perda de identidade daquilo que já está. Então, aí há uma intencionalidade, eu diria, perversa, quando se faz isso, né? Quando a escola, e nós temos duas grandes instituições envolvidas nesse projeto. De um lado a escola, de outro lado a mídia, né? Então, quando isso não é levado em conta, você tem uma perda de identidade ou uma identidade hesitante do sujeito, né? É uma pessoa insegura que hesita sempre. Fábio, como foi desenvolvida a campanha da Fundação Síndrome de Down de Campinas? Bom, a princípio nós precisávamos fazer um trabalho final para podermos ser aprovados na faculdade. Então a classe foi dividida em 4 agências e a minha agência, que chamava Agência Criativa Nós 4, nós fomos sorteados e caímos com a propaganda institucional. Então nós pensamos em fazer uma campanha para uma instituição de caridade. Nós tínhamos o Hospital do Câncer de Campinas e tínhamos também a Fundação Síndrome de Down. E devido ao fato de um professor nosso ser um dos conselheiros da fundação, ter o filho dele lá e saber como é que funciona, ficou mais fácil assim, o contato, o acesso com o pessoal do departamento de marketing deles lá da fundação. Fábio, qual a diferença entre uma campanha institucional e uma campanha de promoção e vendas? Por exemplo, a campanha institucional você vai enfocar, mostrar a instituição, a empresa para o público. Você não vai vender nada, você não vai estar promovendo nada, você não vai estar pedindo nada. Simplesmente é dizer, ó, nós estamos aqui e fazemos isso ou fornecemos isso, mas você não vai estar